Amém. Que delícia estar aqui, né? A gente, depois da pandemia, já tem uma fala que é meio repetitiva, né? Depois de tanto tempo, estamos aqui novamente. Mas, irmãs, graças ao Senhor, e a gente tem que repetir isso mesmo e louvar o Senhor por cada oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntas, presencialmente. E graças ao Senhor agora sem máscara. Que delícia, né? Poder ver o sorriso umas das outras. Irmãs, durante todo esse tempo, talvez você tenha chorado bastante, você tenha pensado em desistir, mas se você está aqui hoje, é uma grande vitória do Senhor. A gente acabou de cantar um hino que fala: se você desistiu, quem teve vontade de desistir nesse tempo? Não precisa levantar a mão. Eu creio que todos nós, né, incluindo até os irmãos aqui, somos humanos. A gente passou assim, nossa, uma vontade de desistir, de esmorecer, de ficar sentado chorando. Mas o Senhor não desiste de nós. Por isso nós estamos aqui. O Senhor quer nos relembrar quem nós somos e qual é o nosso propósito. Irmãs, a maior intenção do inimigo de Deus é tentar desconstruir o que Deus constrói. Desde o princípio, ele é invejoso e mentiroso. Por isso que nós somos muito atacados na nossa mente. Mas o Senhor quer deixar cada vez mais claro para nós aquilo que Ele mesmo fala a respeito de nós. A gente vai falar hoje, né, o tema da nossa conferência é pedras preciosas na edificação. A gente sabe que é pedra preciosa, a gente fala isso. Mas muitas vezes nós não nos sentimos preciosas. Não é verdade? E o Senhor quer não apenas que nós saibamos que somos preciosas, mas o Senhor quer que nós sintamos que somos preciosas e que nós vivamos no lugar que Ele deseja, que é na igreja, para que possamos edificar e o Senhor ter uma habitação para Ele morar. Então, minhas amadas irmãs, o trabalho do inimigo, em primeiro lugar, é tentar mentir a seu respeito. O Senhor fala que você é preciosa e todos os dias Ele vai tentar te desvalorizar. Ele vai tentar usar pessoas para dizer o oposto disso na sua vida. E às vezes não só dizer, mas você vai até vivenciar algumas situações que ele vai apontar o dedo para você e está vendo? Você não merece, você não tem valor. Está vendo? Olha para você. Olhe para você. É isso que ele faz o tempo todo. E desde o princípio ele disse, foi assim que Deus disse? Ele sempre coloca dúvidas naquilo que Deus diz. Irmãs, você é uma pedra preciosa. Você é o que Deus diz que você é. E ponto. Nós precisamos crer nisso. O que o inimigo tem feito hoje, né? A gente vai falar, a primeira mensagem, né? O meu sentimento, irmãs, aqui, é transmitir aquilo que o Senhor tem me dado, de experiência, de sentimento, e a palavra que nós temos ouvido, mas que o Senhor deu para mim. Eu quero só transmitir para as irmãs, num compartilhar mesmo. E o inimigo de Deus, ele vai querer desconstruir isso de nós. Ele quer roubar, né? O trabalho dele é roubar, matar e destruir. Nós vamos falar sobre pedras preciosas na edificação. A gente acabou de ver um vídeo aqui no início, que uma pedra, né, para ela ser preciosa e ter um alto valor de venda, vamos dizer assim, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser trabalhada. A gente sabe que uma pedra preciosa, ela passa por um processo, né, muito minucioso, muito doloroso, para ela chegar à finalidade dela. Irmãs, quando nós sabemos quem nós somos e para onde nós iremos,
o processo não fica tão desesperador. Todas nós estamos num processo. Muitas vezes a gente fica desesperada, porque o inimigo ele vem tentar danificar a sua identidade e danificar, né, a sua mentalidade em relação a você não reconhecer o lugar que o Senhor te colocou. Ele vem colocar dúvidas nisso. O trabalho do inimigo é desconstruir a identidade que o Senhor nos deu. E olha o que nós estamos vendo por aí. Com tantas ideologias, o que tem se falado aí? Não transmita à criança nenhum tipo de referência, nenhum tipo de valor, porque ela vai chegar um momento que ela vai escolher o que ela quer ser. Irmãs, eu não vou ficar falando disso aqui, mas por que a intenção do inimigo é desconstruir e retirar todos os marcos e todas as referências? Porque assim nós ficamos muito vulneráveis para ele poder nos dominar e nos massacrar. O Senhor quer deixar bem claro para nós quem nós somos. Nós somos raras, nós somos preciosas. Raridade a gente não encontra em massa e em multidão. Não é verdade? Por isso nós estamos aqui, graças ao Senhor. E o Senhor deseja que nós, enquanto pedras preciosas, possamos também, né, com a palavra que Ele tem nos dado, de trazer mais pedras brutas para o Senhor poder trabalhar e estar na edificação. Então, amadas irmãs, vamos nesse propósito aqui compreender cada vez mais quem nós somos. O Senhor, quando nós cremos no Senhor, Ele colocou em nós todos os seus atributos. Mas por que muitas vezes a gente não sente que a gente é preciosa? Porque nós estamos num processo, né? E aí a gente olha para nós e fala, nossa, ainda falta tanta coisa. E o Senhor fala, calma, tenha paciência, eu estou trabalhando em você. Né? Você ainda pode estar num processo de pedra bruta, mas o Senhor vai te transformar numa pedra muitíssimo preciosa. Provérbios 31:10 diz o seguinte, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O Senhor está falando, você vale muito mais do que aquilo que você está pensando, você vale muito mais do que uma joia preciosa. Irmãs, eu queria compartilhar com vocês agora inicialmente algumas características que o Senhor colocou em nós, que compõem a nossa identidade. E nós temos visto isso, né, no estudo que nós estamos fazendo de Efésios. Então vamos lá, quem tiver a Bíblia aí, pode abrir. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui, irmãs, nós já temos uma primeira característica nossa. Nós somos abençoadas. Sabe o que significa abençoada? Significa plenamente feliz. Você é abençoada. Às vezes a gente olha para nós, no nosso dia a dia, você fala, nossa, eu sou uma pessoa tão triste, sou uma pessoa tão amargurada. Isso é o que você sente, mas o Senhor está falando aqui, você é plenamente feliz. Você é afortunada, porque eu te abençoei com toda sorte de bênção espiritual. Muitas vezes, na nossa visão limitada, a gente quer plenamente as bênçãos terrenais, né? Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero tantas coisas. Mas o Senhor, Ele nos abençoou com muito além do que as coisas terrenas. Ele nos abençoou com a sua própria vida. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Tudo que você precisa. E o inimigo quer te mostrar o contrário. Ele quer te mostrar cada dia mais o quanto você é necessitado, o quanto você é pobre, o quanto você é infeliz. Então, nessa hora, você tem que proclamar a palavra. Eu sou abençoada. Mesmo que você não sinta isso, irmãs, nós nos apropriamos de quem Deus é quando nós proclamamos e cremos. Cremos e proclamamos com a nossa boca.
No versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santas e irrepreensíveis perante ele. Vamos até aqui. Nós temos aqui mais características que fazem parte da nossa identidade. Nós somos escolhidas. Já pensou nisso, na profundidade disso? Que você é escolhida antes do mundo existir? Deus já pensava em você. Deus já pensava em você. Irmãs, quantas vezes você já se sentiu excluída? É horrível isso, não é? Às vezes tem algum encontro, algum cafezinho entre amigas, vai todo mundo, aí você olha lá no Instagram, nas redes sociais, menos você. Que sensação horrorosa que é essa, né? De ser esquecida, de ser excluída, de passar por situações onde você é até desmerecida. Mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi, você é a minha querida. Antes de existir mundo, antes de pensar em criar céu, terra, tudo, eu já tinha você no meu coração. Irmãs, isso é motivo da gente saltar de alegria. Nós somos abençoadas pela escolha do Senhor. E o Senhor nos escolheu para sermos santas. Essa é uma outra característica da nossa identidade. Talvez você olhe para a sua vida, você sabe aquilo que você pensa, você sabe aquilo que você faz, você fala, não é bem assim não. Irmãs, é sim. Quando você escolheu o Senhor, você mudou de posição. Mas agora o Senhor deseja infundir cada dia mais a essência dele de santidade para dentro de nós. E é um processo. É um processo. O Senhor está nos santificando dia após dia. Talvez a gente pense assim, não, mas graças ao Senhor, eu não tenho assim uma vida de pecados, né? Nós temos uma vida de ler a palavra, de procurar fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes o nosso interior ainda está impuro. E é isso que o Senhor deseja fazer dia a dia. E sabe como Ele faz isso? Sabe como nós somos transformadas? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãs, como nós estamos num processo, momento após momento, dia após dia, Senhor, renova a minha mente. Me faça ver, Senhor, essa situação como o Senhor vê. Me faça pensar o que o Senhor pensa. Irmãs, essa tem sido a minha oração diária. Senhor, me dê a sua mente. A minha mente é terrível, tenebrosa. Né? Eu acho que todos nós, se a gente começar a expor exatamente no bruto tudo que a gente pensa, eu acho que todo mundo vai embora correndo daqui, porque só vai sair, né? Irmãs, o Senhor deseja nos santificar através da renovação da nossa mente. E aí a gente vai começar a experimentar coisas boas, agradáveis e a perfeita vontade de Deus. Depois fala que nós somos irrepreensíveis. Uau, irrepreensíveis, perfeitas. Você é perfeita. Aí a gente fala, não sou não. A característica do perfeito está em você. E o trabalho do inimigo é dia a dia sinalizar para nós quão terríveis nós somos, quão imperfeitas nós somos humanamente, sim, irmãs, imperfeitas. Mas vocês já viram que todas nós temos uma tendência ao perfeccionismo? Né? Como mãe, você quer ser a melhor mãe do mundo. Como profissional, e aí a gente entra num processo tão cansativo, porque o tempo todo você é frustrada. Eu creio que essa tendência nossa ao perfeccionismo, ela vem porque essa característica de Deus está em nós. O nosso problema é que a gente tenta fazer isso de acordo com a nossa capacidade.
que o Senhor tenha misericórdia de nós. O inimigo o tempo todo, ele vai tentar mostrar o seu erro, tentar te condenar, te perturbar. Mas como nós estamos nesse processo de transformação, é pela fé que nós tomamos posse, que nós em Cristo somos perfeitas. Amém. Amém. Somos também, próxima característica da nossa identidade, versículo 5. E em amor nos predestinou para Ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Irmãs, o Senhor nos predestinou. Ele nos escolheu de antemão. Irmãs, só há um jeito de nós sentirmos todas essas características que aos nossos olhos são impossíveis. É pela fé. É pela leitura da palavra. Se você não ler a palavra, não tem como você ficar segura da sua identidade. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas em muitos momentos pode ser que a gente fica, mesmo sendo cristãs, conhecendo a palavra, humanamente falando, você fica muito insegura e à mercê de algumas situações em relação à sua identidade. E é importante a gente usar a palavra, para proclamar aos nossos próprios ouvidos, para nós tomarmos posse e relembrarmos quem nós somos. Muitas vezes, o nosso sentimento de baixa autoestima, pelas situações pelas quais às vezes nós passamos, nos fazem ficar aprisionadas naquilo que o inimigo diz a nosso respeito. E em Jeremias capítulo 29, versículos, eu anotei errado aqui, eu coloquei de 1 a 13, depois as irmãs achem aí, mas diz assim, eu vou ler. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Quando você estiver pensando muito negativamente a seu respeito, você para e vai ler esse versículo aqui, porque aí o Senhor fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Quem não fica se martirizando aí, com muito sentimento de culpa? O Senhor diz, eu tenho, em relação a você, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãs, quando nós invocamos e buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós pensamos o que o Senhor pensa, nós passamos a sentir o que o Senhor pensa em relação a nós mesmas e em relação às pessoas. Irmãs, o nosso valor, ele só é correto quando nós estamos na presença do Senhor. Porque foi Ele que pagou um alto preço por nós. Talvez, no relacionamento com as pessoas, você se sinta desvalorizada, você se sinta ferida. Mas o nosso preço, ele só é correto quando nós de fato estamos na presença de Jesus. E depois, eu vou ler só até aqui. A gente sabe que é muito mais do que isso. São características, riquezas insondáveis. Mas eu quero falar de uma última aqui, da nossa identidade. O Senhor nos fez filhas por meio de Jesus Cristo. Quando nós cremos, recebemos o Senhor, a vida dele passa a habitar dentro de nós. Irmãs, ele faz isso segundo o seu bom prazer. O Senhor tem prazer em ser nosso Pai. E por que filhas aqui, O Senhor sempre, desde o princípio a gente sabe que o Senhor criou o homem para se relacionar com Ele. O Senhor quer ter intimidade conosco. Irmãs, nós temos um Pai que nos protege, um Pai que provê para nós o que nós precisamos, um Pai que nos ama. E pelo fato de nós termos esse Pai e sermos filhas, nós também ganhamos muitos irmãos. A nossa identidade, por um lado, ela é firmada pessoalmente, mas pelo fato de o Senhor ter nos dado muitos irmãos, fica claro também que nós temos uma identidade coletiva.
E pelo fato de nós nos relacionarmos com Deus, nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros. O fato de você se relacionar com Deus muda o seu jeito de se relacionar com as pessoas. Nós somos cópias de Jesus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais o seu jeito de se relacionar com as pessoas vai ser parecido com o jeito que Jesus se relaciona com você. Eu tenho visto isso assim, muito concretamente dentro da minha casa. Né? O Natanael e a Raquel estão com 2 anos. E o jeito como eu me relaciono, né? Eu e o Davi nos relacionamos com os meninos, nós vemos os dois se relacionarem entre eles. Isso, por um lado, né, é bom e ruim, porque tem coisas que a gente não gosta de ver nos nossos filhos, né, que é um pouco da nossa reprodução ali. Então, sempre quando eu vou sair ou quando eu me ausento para atender, para trabalhar, né, e fico horas assim longe dos meninos, quando eu volto, eu sempre, né, beijo, abraço, falo, ai, mamãe ficou com tanta saudade de você e tal, né? E aí, ok. E aí, nessa semana, eles acordaram, e aí eu vi o Natanael, ele abraçou a Raquel e falou assim, oi, Kekel, que saudade, bom dia. E eu falei, gente, ele nem sabe o que é saudade, né? Ele tinha acabado de acordar. Mas por que ele estava se relacionando assim com a irmã dele? Porque ele me vê fazendo isso com eles. Irmãs, o nosso modo de relacionar com Deus muda o nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. Porque o Senhor sempre se relaciona conosco com misericórdia, com amor. E mesmo quando Ele tem que nos corrigir, a correção é com amor e com respeito. Que nós possamos aprender isso do nosso Senhor. Então, irmãs, são muitas características, né, que nós temos a partir da vida que o Senhor nos deu, que nos forma essas pedras preciosas. E como pedras preciosas na edificação, nós temos um lugar. Qual é o lugar da pedra preciosa? E aí nós vamos para nosso versículo, né, que é a base do tema da nossa conferência. Então eu acho importante que as irmãs abram aí, eu não sei se vai projetar aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 19. Diz o seguinte: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, e o 11º de jacinto, e o 12º de ametista. Quantas pedras preciosas! Eu não entendo nada de pedra preciosa nesse sentido aqui material, né? Mas olha que interessante, quantas pedras, quantos nomes. E aí eu tive a curiosidade de ir lá no Google e pesquisar cada pedra para saber como é que elas eram, a cor delas, né? E é muito interessante. Depois as irmãs façam essa pesquisa também. E todas essas pedras, muito preciosas, cada uma com a sua beleza, cada uma com o seu valor, cada uma passa por um processo de temperatura e pressão para se tornar assim. E eu falei, gente, que bonito, né? Nós temos todas as características de Deus em nós enquanto pedras preciosas, mas no processo pelo qual todas nós passamos, Deus vai começar a realçar diferentes cores, diferentes formatos, e essa é a beleza. Então nós temos aqui, né, irmãs jaspe, nós temos irmãs safira, irmãs calcedônia, olha aqui, tem nome para todo mundo aqui, né? E isso é muito bonito, irmãs. A gente não precisa, né, o nosso grande problema às vezes, quando nós nos sentimos inseguras quanto à nossa identidade, é porque a gente começa a se comparar. Ah, mas eu queria ser safira, mas eu sou jaspe. Nossa, hein? Por que a safira tem essa cor e eu tenho essa? O Senhor quis assim. Você é rara e você é valorosa sendo jaspe. Você é rara e valorosa sendo crisópraso. Ah, mas eu não queria ter essa característica, esse nome. Queria ser ametista.
Irmãs, tudo que Deus faz é bom. Por isso que o Senhor precisa renovar a nossa mente, né? E aí a gente pensa assim, nossa, sou pedra preciosa na edificação, Deus colocou o brilho em mim. E outra coisa, né? Para nós brilharmos, nós não precisamos ficar incomodadas porque a outra já brilha. Não, todas nós brilhamos. Aí a gente pensa, sou pedra preciosa, estou na edificação da igreja, nasci para brilhar, né? A gente gosta. E aí, irmãs, eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eu estava meditando nesse versículo, eu falei, olha que interessante como o Senhor faz as coisas, né? O Senhor vai me exibir quando eu for uma pedra preciosa, mais raro que o ouro puro de Ofir, né? Aí o Senhor falou assim, olha aqui, Mariana, presta atenção. Os fundamentos da muralha da cidade, fundamento. Irmãs, onde que fica o fundamento? Embaixo da terra. O Senhor usa pedra preciosa para o fundamento. Que construtor civil tem uma ideia de usar pedra preciosa para ficar debaixo da terra? O que a gente quer enterrar? É só coisa assim, feia, ou que não tem muito valor, não é? Mas a mentalidade de Deus é diferente. Por quê? Sabe o que né? Significa isso, assim me ocorreu? Tudo que Deus faz, até mesmo aquilo que está oculto, tem que ter a natureza dele. Tem que ser precioso. Aquilo que não se vê em nós. Irmãs, nós gostamos muito, né, de mostrar, de ter aparência. Mas até mesmo o nosso interior, aquilo que ninguém vê, Deus quer que seja precioso. Aquilo que é invisível, um dia, do jeito dele, Deus vai poder manifestar, né? Mas mesmo aquilo que está lá embaixo da terra, como estrutura, Deus faz ser precioso. E o que o inimigo mais deseja, irmãs, é abalar as estruturas, é danificar o fundamento. Porque se ele danifica o fundamento, não tem edificação, não tem sustentação. Na quinta-feira à noite, eu saí, tive um compromisso. Cheguei em casa com o Davi, as crianças, já era bem tarde, eu estava exausta. Estava pensando ainda em terminar de preparar a mensagem. E assim, né, muita coisa para fazer, para resolver. E sabe quando você chega em casa com um menino pequeno, você quer logo colocar todo mundo para dormir, já para terminar suas coisas e logo descansar, ou então terminar de fazer o que precisava fazer. E aí eu cheguei em casa, né, tarde, com os meninos e tal. E aí estava naquele processo, esteriliza uma madeira, pega uma madeira, termina de preparar as coisas, de organizar as coisas para o dia seguinte, já aquela loucura, né? E eu tenho um cachorrinho, muito bonitinho, o Baruque. Ele é famoso porque ele é muito chato, gente. Mas ele é bonitinho, muito queridinho. E aí, o Baruque estava lá, todo carente, porque a gente teve um dia muito corrido e ele ficou a maior parte do tempo preso, né? E aí, quando a gente chegou e eu estava ali organizando, eu soltei ele, né, para ele ficar ali um pouquinho comigo. E ele muito carente, querendo brincar, pegava o brinquedo, ficava assim na minha perna e tal, né? E eu já estava terminando as coisas e joguei um petisco assim para ele poder ir pro lugar dele, né, onde ele fica, porque eu queria fechar a porta. Aí eu joguei o petisco, só que o bonito, ele percebeu a minha intenção, ele foi correndo, pegou o petisco e voltou. E eu, ai, Baruque. E aí, quando ele voltou, ele queria ficar brincando, ficou esfregando na minha perna e tinha um brinquedinho dele, né, jogado lá. E eu não sei o que ocorreu, foi uma situação muito esquisita, que ele veio assim, eu tropecei nele, porque eu acho que para se proteger, né, eu pisei nele, e para se proteger, também porque ele achou que eu ia pegar o brinquedo dele, para se proteger, ele me mordeu muito, muito. Sabe quando o cachorro fez mordendo assim? No meu pé. E ele mordeu tão forte, foi tão dolorido e tão esquisita aquela cena da raiva que eu vi ele. E ele é muito dócil. E aí eu caí assim, porque me desequilibrou e porque estava doendo. Eu caí e fiquei assim.
fiquei chocada, eu comecei a chorar. Não sei por que eu chorei. Porque doeu e também porque foi muito esquisito. Eu fiquei ofendida com aquela mordida. E eu fiquei olhando para ele, chorando ali, e ele ficou, né? E aí, irmãs, eu falei, nossa, assim, o primeiro sentimento que me deu, assim, foi de, nossa, Senhor, eu estou te servindo, eu tenho que preparar a mensagem, que humilhação. Eu estava sentada lá, chorando, né? E aí eu fiquei ali um bom tempo, aí eu falei, opa, nossa, eu estou atrasada, eu quero dormir. Peguei, levantei, tranquei o barulho, falei, estou de mal de você, e fui embora, né? Mas, irmãs, eu achei uma situação, assim, muito esquisita mesmo. E toda vez que o Senhor me faz passar por umas situações meio inusitadas, assim, esquisitas, como também foi a do brinco, que eu já compartilhei com as irmãs, eu sempre falo, Senhor, o que o Senhor quer me falar com isso? E ali na hora, assim, naquela noite, assim, eu demorei para dormir, fiquei meditando e muitas coisas passaram na minha cabeça, mas sabe quando você sente assim, fala, Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo, por que o Senhor permitiu essa situação? E aí, irmãs, assim, o meu dedo, ele rasgou assim, a parte do segundo dedo. Agora eu estou conseguindo andar aqui e ficar de sandália, mas ontem meu dedo inchou, fiquei mancando e tudo, né? Tá dolorido aqui, mas já tá bom. E aí eu, Senhor Jesus, acordei no dia seguinte com aquela sensação de um estranhamento assim. O que o Senhor quer falar comigo? E o Senhor falou, irmãs, ontem de manhã, o trabalho do inimigo é tentar te machucar, é tentar te jogar no chão e é tentar abalar suas estruturas. Porque ontem eu estava andando assim, né? Esse é o trabalho do inimigo. Se ele conseguir isso, ele sobrecarrega quem está à nossa volta, porque aí ontem eu comecei até a sentir um pouquinho de dor na coluna e na outra perna, porque ficou, né, desequilibrado. E a gente não tem a mesma disposição. O trabalho do inimigo é acabar, destruir, né, danificar, machucar as nossas estruturas. Por isso que ele vai bem na nossa identidade. Porque se ele conseguir isso, a gente fica vulnerável a uma série de pensamentos, a uma série de relacionamentos. Irmãs, cuidemos também umas das outras. O inimigo ele fica ali à espreita, ao derredor, procurando uma brechinha para poder nos derrubar. Mas a gente tem que se levantar rápido. Pode até cair, chorar um pouquinho, mas vamos nos levantar rápido, né? E nos fortalecer no Senhor, cuidando umas das outras. Aqui, né, a gente viu, são 12 fundamentos. Nós fazemos parte desse fundamento, cada uma de nós. E nós precisamos, né, nos cuidar e também cuidar umas das outras. E como eu estava falando, né, o Senhor, Ele não quer aparência. Mesmo naquilo que não se vê, Ele não quer que seja algo, né, que simplesmente nós tenhamos uma aparência. Até mesmo aquilo que está no interior, que seja precioso. Então, irmãs, nesses dias, né, o Senhor falou algumas coisas no meu coração, umas coisas assim, o Senhor me deu alguns alertas, e aí eu queria também compartilhar com as irmãs. Nós precisamos cuidar daquilo que ninguém vê. Muitas vezes é fácil nós termos uma aparência como mulheres cristãs, como mulheres de Deus. Mas ninguém está vendo você dentro da sua casa, no seu relacionamento com as pessoas mais próximas. Mas tudo bem, às vezes até dentro de casa você ainda consegue manifestar o Senhor, você consegue expressar. Mas muitas vezes ninguém está vendo o que está se passando dentro do seu coração, dentro da sua mente. E foi isso que o Senhor me falou. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 23, eu não vou ler, mas conta que a arca de Deus estava sendo levada de Obed-edom para a cidade de Davi, Jerusalém. E quando a arca de Deus estava chegando, 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 23. E quando a arca estava chegando,
Davi ficou muito, mas muito feliz. E relata que ele dançou. Ele estava tão feliz que ele começou a dançar e a saltar de alegria. Ele dançou diante do Senhor. E Mical, que era a esposa dele, aqui fala que ela estava olhando pela janela o que estava acontecendo. E aqui no versículo 16 fala o seguinte: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Ela olhou e desprezou, porque ele estava dançando na presença do Senhor. Por quê? Porque ela estava preocupada, ele era rei, ela estava preocupada com a postura dele, né? Com a reputação dele. Irmãs, quantas vezes o Senhor está fazendo tantas coisas, nós vemos os irmãos engajados, envolvidos, se alegrando, e às vezes a nossa condição é de ficar na janela, só observando. Tem algumas passagens na Bíblia que mostram que ficar na janela observando no final dá ruim, né? Como falam os adolescentes, dá ruim. Irmãs, vamos sair da janela? Mical desprezou Davi no coração dela. Estava oculto ali. Ninguém sabia que ela estava desprezando ele. Mas quando nós não cuidamos do nosso coração, que é a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção e a nossa consciência, a gente começa a manifestar isso no nosso comportamento, na nossa fala. E aí fala aqui que voltando Davi para abençoar a sua casa, ele ia abençoar a casa dele. Então imagina a alegria: nossa, eu cheguei da reunião, cheguei do posso orar por você, cheguei da comportagem. Ela, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. Como sem pejo, ou seja, sem vergonha, se descobre um vadio qualquer. Irmãs, olha que pesado que ela falou. Imagina, ele chegou todo feliz para abençoar a casa dele e ela repreende ele. O problema, amadas irmãs, não está em nós, às vezes, observarmos algumas coisas ou até sentirmos. A gente não tem o controle, às vezes, do pensamento que vem, do sentimento que nós temos. Mas quando nós não confessamos para o Senhor e não colocamos diante do Senhor, nós somos instrumentos para matar o outro. As irmãs entendem, né, esse sentido de matar. E aí o rei Davi falou: é perante o Senhor que eu tenho me alegrado. Irmãs, quantas vezes essa não é a nossa condição? A gente olha às vezes para os irmãos desfrutando, para os irmãos servindo. A gente, pura vida da alma isso aí. Quer aparecer. Para que esse exagero? Senhor Jesus, misericórdia. Né? A gente é até espiritual para desprezar, para criticar. Irmãs, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pensamentos e sentimentos. Se você está pensando ou sentindo, fala: Senhor, olha o que eu estou pensando e sentindo. Como é que o Senhor vê? Me transforma pela renovação da minha mente para que eu possa ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está vendo. Me faça ver com os teus olhos. Irmãs, olha a seriedade de quando nós não tratamos o nosso coração diante do Senhor. Diz o seguinte... eu vou ler aqui versículo 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia de sua morte. Ela ficou estéril. A consequência de nós não tratarmos o nosso coração diante do Senhor é a nossa esterilidade espiritual, né? Aqui no caso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, em primeiro lugar, né, que estou aqui falando. Que nós possamos ter esse coração aberto diante do Senhor, para que nós não caiamos nessa situação.
O Senhor, amadas irmãs, deseja de fato trabalhar nas nossas estruturas para que nós possamos ser frutíferas. Não vivermos de aparência. Em Mateus capítulo 21, versículo 18 a 20, diz o seguinte, fala aqui da figueira, né? Da figueira sem frutos. Diz que o Senhor encontrou uma figueira. Cadê aqui, ó? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor estava andando e ele viu, né, a figueira cheia de folhas bonitas, cheia de aparência de que estava dando fruto. E aí o Senhor foi procurar fruto, cadê? Né? A figueira, ela tem uma característica. Ela dá o fruto, ela pode dar o fruto e depois ela dá as folhas. Mas quando tem folha, pode ser, né, significa que está tendo fruto ali. Irmãs, quantas vezes, né, o Senhor vem procurar os frutos? A gente está toda cheia de aparência de que está frutificando, né? A gente está cheia de aparência. Mas o Senhor fala, cadê o fruto? Não vejo fruto aqui. E aqui diz o seguinte, fala que quando o Senhor não encontrou fruto, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu entendo, né, que o Senhor, assim, não é que ele amaldiçoou a figueira. O Senhor simplesmente, é como se ele dissesse assim, olha, então continua na posição e na condição que você está, de não dar frutos. Mas quando eu li essa passagem, meu coração estremeceu. Porque eu pensei, e se o Senhor chegasse para mim hoje e dissesse, Mariana, continua só na posição que você está, só na condição que você está. Isso para mim seria uma bênção ou seria uma maldição? Irmãs, o Senhor está nos dando tempo. Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque o Senhor não desistiu de nós, como a gente cantou. Vamos aproveitar. Não fiquemos na condição que nós estamos. Por um lado, nós precisamos frutificar, né, dar frutos para o Senhor, de pessoas, para alimentar o Senhor. Né? O Senhor vem, Ele quer os frutos. Mas por outro, nós também precisamos frutificar no sentido de alimentar as pessoas. O Senhor colocou tanto nutriente, nos deu tantas características, nos deu, né, tanta palavra, e é hora de nós alimentarmos as pessoas. A gente tem compartilhado, né, os irmãos muito têm compartilhado conosco de trazermos mais materiais para edificação. Irmãs, não vamos ter a aparência de que nós estamos frutificando e nada acontece. Que nós sejamos essas, que o Senhor ao encontrar, que beleza, aqui vai sair fruto, e o Senhor pega aquele figo grandão, gostosão, né? Que o Senhor encontre os frutos em nós. E essa palavra, irmãs, assim, ao mesmo tempo que me deu uma chacoalhada, assim, me levou a orar. Irmãs, ainda há tempo, ainda há esperança para nós. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, diz assim, porque há esperança para a árvore, há esperança para a Mariana, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Às vezes, a nossa condição é como dessa figueira aqui, que às vezes até já secou. Mas o Senhor está dizendo para nós que Ele vai nos renovar. Talvez você tenha sido ferida, cortada, mas Ele vai te renovar.
Ele vai te renovar. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ixi, nossa, minha raiz já era. Não tenho forças, não tem de onde tirar. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Às vezes a gente não está cortada, não está ferida, você está morta mesmo, sequíssima. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Irmãs, esse é o nosso Deus. Podemos estar em condição de mortas espiritualmente, sem vida, seca, mas só fica ali, só o cheiro, ao cheiro das águas. Fica junto com os irmãos que estão desfrutando, cola nos irmãos que estão desfrutando, cola nos irmãos que estão frutificando. Ao cheiro das águas, o Senhor vai te renovando. E você vai brotar e dar ramos como a planta nova. Irmãs, o Senhor está nos dando chance, o Senhor está nos dando tempo. Nós somos pedras preciosas, úteis na edificação. O Senhor não desistiu e não vai desistir de nós. Vamos permanecer nele. Amém.